E aí, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou o pastor Fábio Lacerda. Esse aqui é o nosso podcast, Pode Crer, da Rede Super de televisão. E estamos numa época tão linda, tão especial, que é a época de Natal. Talvez você esteja até sentindo falta dos enfeites aqui, das coisas natalinas, mas o assunto é sobre o Natal, viu? E estou recebendo aqui um sócio do nosso programa, uma pessoa muito especial, muito querida, pastor Tiago Diniz. Pastor, obrigado. Todo mundo tem esse privilégio agora de falar um pouquinho do Natal, especialmente para a gente trazer uma perspectiva agora bíblica, tentar desmistificar o que tem por trás desse significado tão importante aí para a gente, né? Exatamente, exatamente. Olha, o Natal, existem contrapontos importantes no Natal, né? Hoje de manhã cedo eu fiz uma livezinha para os meus seguidores ali, porque é uma época de muita tristeza, muita depressão, né, para as pessoas. Tem pessoas que têm depressão, não estou falando aqui de depressão como médico, mas aquela depressão de tristeza, de ficar para baixo, por vários motivos, pastor. Por motivos que às vezes entes queridos já partiram para a eternidade, né, e não estão mais aqui. Pessoas saudosistas que têm lembranças daqueles natais na casa dos avós, com todo mundo presente, hoje isso não existe mais. Pessoas que não vão poder ir para casa no Natal porque trabalham, porque estudam, porque não têm condições financeiras de ir e vão passar sozinhas, longe da família. Pais e mães de família que às vezes não têm condição de comprar um frango assado na noite de Natal para poder fazer uma ceia com a família e fica vendo, né? Hoje todo mundo tem rede social, não existe classe que não tem rede social. Sim, todo mundo tem acesso. Vai lá ver todo mundo comemorando e de roupas natalinas e a pessoa não pode fazer isso. É uma tristeza para ela muito grande, para algumas, né? E nós que somos da igreja, né? O senhor é da igreja também, né, Sim, pastor? sou da igreja de Cristo. Sou da igreja também de Cristo. Nós que somos da igreja somos muito arguídos por aí. Pode comemorar o Natal? Pode ter uma árvore de Natal? Pode ter um Papai Noel? Tem pessoas que abominam completamente. Sim. Tem pessoas que têm, né, isso em casa. E eu pergunto isso a você, vou te chamar de você, que você tem idade para ser o meu filho. Né? E inclusive eu queria que meu filho fosse igual a você, o Estevão. Que honra, viu? pastor. Você tem idade para ser meu filho. E você tem uma inteligência, um conhecimento, uma sabedoria muito grande. Amém, então obrigado. Eu quero te perguntar isso. E aí, pastor? Se eu quiser, como cristão, eu posso colocar dentro da minha casa uma árvore de Natal? Eu posso fazer uma comemoração natalina? Sim. Acho que a primeira coisa que a gente precisa tentar entender aqui não é se pode ou não pode, né? Quem dá sentido para as coisas, obviamente que as escrituras ela tem uma definição em detrimento de assuntos que são absolutos. Ela define de fato o que pode e o que não pode. Nós temos isso nos mandamentos, nós temos isso na lei de Deus, nós temos isso nas festas que o próprio Deus revelou a Israel para que eles celebrassem, e elas apontavam para algo no futuro. Mas hoje, de forma contemporânea, como é que a gente tenta ressignificar o Natal? Primeiro que o conceito do Natal para o cristão, ele não parte do início de uma data específica, porque nós temos vários tipos de pensamentos que iniciam uma cronologia para definir o mês e a data exata do nascimento de Jesus. Então você tem gente que pega a partir da profecia de Zacarias e conta a partir dali, a partir do nascimento de João Batista. Você tem uma outra ala de teólogos e comentaristas que contam a partir das festas, justamente o nascimento de Jesus a partir das festas do tabernáculo, da Páscoa ou a festa das primícias. E você tem já dentro de um novo calendário judaico-cristão, ou que eles chamavam de greco-romano, uma contagem, uma outra cronologia, dentro também de uma arqueologia, né? Estudado a partir daí. Mas onde a gente precisa chegar para a gente saber de forma saudável se a gente pode ou não celebrar o Natal? Primeiro que Natal fala de nascimento. De fato, a profecia de Isaías 9:6 se cumpriu.
O menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo estava sobre os seus ombros. O Emanuel, Deus conosco, ele nasceu. Por isso que a mulher faz o pré-natal. Exatamente, fala de nascimento. É isso que o cristão, ele precisa entender isso. O Natal para o cristão, ele é celebrado a partir da vida de Cristo. A vida que nós possuímos emana de Cristo e Cristo nasceu. Ele veio ao mundo dos mortos. Quando fala mortos, é aqueles que estavam destinados ao pecado eterno. Então, a partir dessa perspectiva, a gente tem que ressignificar. A gente respeita a cultura local e o evangelho é o único que pode redimir qualquer cultura. O que eu estou tentando dizer? Talvez o senhor é cristão, ou talvez o pai é cristão, mas o filho estuda em um colégio que não seja como um credo cristão, né? Definido como cristão. E ali ele aprende outras maneiras de celebrar o Natal a partir já dessa nova perspectiva de marketing, de presente, do Papai Noel, né? De deixar uma lembrancinha para ele ali na janela. Ele faz um pedido. Tiago, e aí? Pega o Papai Noel, queima, coloca o menino de castigo, reprime, repreende. É assim que se faz? No meu ponto de vista bíblico, não, porque em nenhum momento Jesus reprimiu a cultura local. Ele redimiu a cultura. Então, o que a gente faz a partir daí? Primeiro, que é explicar para o filho o real significado do Natal. Você explicar para ele que é o nascimento de Cristo Jesus, as promessas em torno do Messias, porque Cristo veio. Às vezes a criança só ouve falar que não pode, mas o pai também não quer gastar tempo para explicar o que ele pode celebrar. Então as festas precisam ser celebradas, o sentido natalino precisa ser ressignificado e a criança precisa entender que o Natal aponta para Jesus. O Papai Noel é um evento já por trás de tudo isso que não tem nada a ver com o nascimento. E o Papai Noel não pode se tornar maior do que o significado real do Natal. Okay. Então, respondendo, eu não vejo problema em você estar dentro de um Natal com uma árvore, até mesmo a minha mãe, na minha casa, ela enfeitou, aquilo não muda nada, né? O paganismo de São Nicolau, que já é atribuído ao Papai Noel, o pagão é quem atribui poder àquilo. Né? Então eu olho para aquela árvore, para mim ela só representa um objeto, né, de decoração, um momento, né, eu relembro, vendo as bolas de natais penduradas, enfim, os pisca-pisca, o clima do Natal é muito gostoso, né? E eu sempre penso em Cristo Jesus. O senhor lembra da sua época, você lembra do Chico Anísio? Lembro Escolinha demais, do professor Raimundo? Escolinha do professor Raimundo? Sou de 88. Você é de 80, mas você é novo. Então, a escolinha do professor Raimundo tinha um dos alunos, era muito inteligente, quando ele falava, o Chico Anísio falava assim, eu queria ter um filho assim. Ah, que era o filho que na brincadeira era o filho dele, né? Ele. Então, assim, gente, queria ter um filho assim. Que gente. Isso, pastor? Que é isso, o cara manda demais. Olha, é exatamente isso aí que eu penso também, sabe? Entendo algumas pessoas discordarem, porque a questão da idolatria no nosso meio é muito forte. Sim. Né? As pessoas não conseguem entender, separar as coisas, apesar da gente ter muitos objetos de idolatria dentro da igreja evangélica e a gente acha que não é porque o óleo ungido... Uma foto que você tira com uma pessoa, se você não souber guardar o coração, aquilo também é uma idolatria. Exatamente. E, às vezes a gente coloca, por exemplo, o óleo da unção. Eu gosto, tá ali na minha bolsa. Sim. Eu não ando sem. Mas se a gente não cuidar, aquilo vira uma idolatria pra gente. Exatamente. Né? Só que daí nós estamos condenando a idolatria lá da Igreja Católica. Né? Mas a nossa idolatria gospel, a gente pode porque é nós que criamos. Exato. Né? Então, aí a questão do Natal, eu vejo exatamente dessa forma, porque né, é a semana de comemoração do Natal, que as pessoas comemoram. E eu vejo exatamente como uma oportunidade de falar de Jesus para muitas pessoas, porque não tem como o cara não ouvir falar de Jesus agora. Não tem melhor oportunidade, por exemplo, de dar um presente para uma pessoa, uma Bíblia no Natal, que é um presente melhor. Você dá para o seu cunhado. Ele pode ser ateu, se ele foi na sua festa de Natal, você pode dar uma Bíblia para ele.
né? E aquilo ali, de alguma forma, pode mudar a história dele. E outra coisa que eu vejo, essas questões natalinas, de árvore, de Papai Noel, se você tiver esta cabeça, igual você está falando, de explicar para o seu filho, porque criar filhos demanda paciência. Pedagógico. Né? Você está noivo. Sim. Né? Vai casar. Em breve. Em breve. Já tem data? Já tem data. Pastor, eu estou contando os dias. Isso. Eu vou ser convidado? Por gentileza. Intimado, né? Rapaz, estou feliz Todos demais. os câmeras aqui, a Amandinha, todo mundo está intimado. Vai ser uma festa gospel. Então, o menino está noivo, vai casar. É isso aí, vai ter filho em breve. Eu tenho, graças a Deus, sou casado com a pastora Simone Lacerda, apresentadora aqui da casa também. Tenho 2 filhos, a Esther e o Estevão. E criar filhos e educar, né, demanda tempo, demanda paciência. Quando meu filho me faz perguntas, eu não posso ficar respondendo toda hora coisas genéricas. Para de perguntar, não sei, não te interessa, né? Quando meu filho faz pergunta, não que eu seja um pai perfeito, estou longe disso, quem dera. Mas, por exemplo, essas coisas que diz respeito a Natal, religião, eu faço questão de explicar para os meus filhos. Então, você tem que abaixar. Está no olhar da criança. Usar a linguagem apropriada. Usar a linguagem dela, explicar para ela que nós temos um Papai Noel ali que faz parte da cultura que nós vivemos, mas que ele não é Jesus. Explicar que o Papai Noel é filho do Papai do Céu. Que, né? Ou deveria ser. Ou deveria ser. Ele tem que converter também. Ou ele tem que converter, né? Explicar para a criança que aí já é uma coisa minha, particular, não estou falando para você fazer ou não fazer, tá bom? Não estou aqui doutrinando ninguém, mas eu explico para os meus filhos, olha, nós vamos pedir para Deus, nós vamos pedir para Jesus, nós não vamos pedir para Papai Noel, eu explico, Papai Noel, perfeito. Não é ele que vai te dar, é Deus que vai te dar. Aí talvez uma mãe está ouvindo, que é psicóloga, fala, não, mas é importante a coisa lúdica para criança. Gente, criança já vê coisa lúdica o dia inteiro. E já entende tudo. Já entende tudo também, né? Tudo é lúdico para uma criança. A gente mesmo cria coisas lúdicas o dia inteiro para a criança. Então, eu tenho esse trabalho de explicar para os meus filhos. Então, lá em casa tem árvore de Natal. A gente monta junto, a gente gosta de montar. É um momento muito singular da família, né? Muito tem especial. lá mais de um Papai Noel, que nós ganhamos alguns, então tem lá, ficam lá na árvore, a gente coloca o presente. E eu prego todos os dias para os meus filhos. Prego todos os dias. Porque eu faço questão de ser pastor dos meus filhos. Né? É isso aí. Um orgulho muito grande que eu tenho, eu deixo os meus filhos. Eu cuido, exijo, mas eu gosto de deixar livre porque eu quero ver as escolhas. E é assim que Deus faz conosco. Eu deixei lá meu filho escolher, ele estava já quer batizar, né? E é lindo isso. E vai batizar. Então eu deixei ele à vontade, porque ele faz com a tia Terezinha lá na escola, aqui na nossa igreja. Falei, cara, eu vou estar com o meu coração preparado, meu filho é de Deus. Amém. Dei para ele. Então, se ele escolher a tia Terezinha, eu vou aceitar. Sim. Se ele escolher o pastor lá do Kids, eu vou aceitar. Eu falei, eu não vou interferir nisso, assim. E é querer importante, ter esse egoísmo de falar, não, eu vou batizar meu filho. Né? Cara, e quando meu filho falou assim, que ele pediu a tia Terezinha para fazer o curso de batismo e queria batizar. Cara, só que ele falou assim, mas eu quero batizar com meu pai. Porque ele é meu pastor, cara. Que bênção, pastor, que bênção. Eu choro porque, assim, eu nunca pedi isso para ele. É isso aí, é isso que Deus quer da gente. Nunca falei isso pro meu filho, ó. Vai batizar, mas é o papai, hein? Tem que ser o papai que tem que batizar. E não falei isso com ele. Ele escolheu, dentre os pastores da Lagoinha. Que lindo, pastor, que lindo isso. Ele pediu que fosse o pai dele, minha filha também, que é o papai batizar. Então eu fico até emocionado. Amém. Em meio a um mundo tão difícil de criar os filhos hoje em dia, de falar de Jesus para os filhos hoje em dia, de ser pastor, com tantos problemas que a gente tem, né? Porque nós somos pastores e nós trabalhamos, né? Também. Eu sou um pastor voluntário, tem 20 anos que eu estou na Lagoinha. Eu trabalho em outro lugar. E
sou voluntário na Lagoinha e tem o culto de quarta-feira. E você ter a admiração do seu filho, mesmo sendo uma pessoa cheia de erros. Valida o ministério. Que chego em casa e às vezes erro com a minha esposa, erro com eles. Não tem nada que pague isso. Não. Né? Nem se eu ganhasse 1 milhão por mês pregando, eu não ganho nada, não tem ninguém que A Bíblia ganhe diz isso, que aquele que negligencia, mas não valeria. exato, a sua casa negou a fé e é pior do que os incrédulos. Então, desculpa, viu, gente? Se eu me emocionar Não, assim, pastor, porque, e olha que precioso isso. Você deu a liberdade para o seu filho, ensinou o caminho certo e você ensinou para ele o que é o sentido real do Natal. O coração dele é blindado a partir dali. Então, todas as vezes que ele tiver contato com uma ceia de Natal, com o momento, o que você acha que ele vai pensar? Ah, que é o Papai Noel? Não, naquilo que o pai dele ensinou para ele sobre o verdadeiro pai de todos, né? Sobre Deus. Então, quando a Bíblia diz, ensina o seu filho no caminho, para quando ele crescer, ele jamais vai se desviar desse caminho. E não tem como, quando nós somos ensinados verdadeiramente e de uma forma saudável. Nós não forçamos nada, né? O apóstolo Paulo, em momento nenhum, ele desconstruiu a cultura gentílica. Ele chegou no Areópago e anunciou Deus que eles não conheciam, Deus desconhecido. Ele falou assim, esse é que eu vos anuncio. Ele não falou assim, esse aqui é mais um dos seus deuses idólatras, mais um dos seus ídolos. Não, ele falou assim, esse Deus aqui que vocês não conhecem, eu conheço. Eu estou falando sobre ele. Jesus, em vários momentos, ele pegava o contexto da cultura e ensinava a maneira correta. Obviamente que a linha é muito tênue, muito fina, entre a gente fazer concessões que as escrituras não fazem. Sim, né? Sem dúvida. Só que a gente não está entrando por esse campo. O campo do escandalizar, sim, o campo de trazer queda para as pessoas. Não. Paulo diz assim, comer comida sacrificada ao ídolo faz mal? Não. Se você comer uma comida sacrificada ao ídolo, não faz mal nenhum, porque o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai pela boca. Exatamente. Mas qual que é o seu cuidado, Paulo falou aos Coríntios? O cuidado deve ser você com o próximo. Então esse é o ponto todo, né? Celebrar o Natal já é uma cultura do Ocidente, não tem como negar isso. É como a Copa do Mundo. Assistiu quem é crente, quem é ateu, quem é muçulmano. Jogou quem é crente. Exato. Né? Então faz parte da cultura. Então o crente não pode ver a Copa do Mundo porque todo mundo que joga lá não é crente. Então você não vai poder andar de carro, você não vai poder usar roupa, porque às vezes a roupa que você usa, o estilista não foi crente. Enfim, não faz parte da cultura bíblica, futebol. Exato. Eu não estou criando aqui uma doutrina para a gente apoiar o Natal. Não, nós estamos entendendo. Pelo contrário. Eu estou dizendo que é possível, com muita graça e sabedoria, pastor, ressignificar o Natal. Por exemplo, pouco se fala do presépio. Pouco se fala do nascimento. Quase nem tem mais, né? Então, assim, uma coisa que não deveria faltar na ceia de Natal é você ter um cantinho ali na hospedagem que Jesus estava, no estábulo, né? Eu ia muito na casa de uma tia minha, ela era mais católica romana, e sempre tinha um menino Jesus lá, né? Os magos, aquele presépio completo, bonito, que você olha ali, você relembra mesmo. A gente precisa resgatar isso. Resgatar, sem desconsiderar, pastor, não tem nenhum momento do ano, em 12 meses, que una tanto famílias e pessoas como o mês de dezembro, o Natal. E eu tenho um acréscimo para fazer dentro disso também, pastor, dentro de experiências que eu tive na minha vida. Eu estou com 43 anos de idade, já estou ficando um senhor. Tá novo. Daqui a pouco já nem pago passagem mais. Que isso, pastor? Só com 65. E eu digo assim, na noite de Natal, no Brasil, acontecem muitas brigas de família. Sim. Muitas. Eu já presenciei, eu moro num condomínio que eu já vi muitas brigas na noite de Natal. Por quê? As pessoas não conversam durante o ano, porque são brigadas. Cunhados, irmãos, pai com filho, filho com pai.
Naquela noite ele se sente obrigado de ir pela mãe, por todo mundo, tá lá, né? E aí nem vou entrar no fato de bebida alcoólica, se a pessoa bebe ou não, porque eu não sei, né? Se ela bebeu ou não. Mas eu sei que, enfim, chega no final da festa, começa uma briga, começa uma discussão, e eu já presenciei coisas Casos terríveis. mal resolvidos durante o ano todo, né? Durante o ano todo, que daí por quê? Porque tá ali começa aí uma indireta, oportunidade, né? É um negócio e pronto. Então eu não vejo melhor oportunidade no Natal do que o perdão. Perfeito. Olha, vamos passar o Natal na casa da vovó. Então tem fulano. Cara, eu vou perdoar esse cara hoje. É isso aí. Eu vou ligar pra ele. Que lindo isso. Mas ele que tinha que me perdoar. Mas, cara, eu vou perdoar ele, eu vou quebrar esse negócio. Talvez ele não consiga, talvez ele não tenha essa força que eu tenho. Fulano, como é que você tá? Você tá bom? Tudo bem, fulano. Deixa eu te falar, cara, eu queria te pedir perdão. Vamos acabar com esse negócio, cara, é tão ruim. A gente é da mesma família. Depois, gente, talvez, você não precisa nem conviver com ele. Talvez você não vai encontrar ele mais durante o ano. Tá tudo certo. Mas perdoa. Natal... Perdoa, olha, você quer ver uma coisa linda no Natal? Se você não precisar, tá? Se você não precisar perdoar uma dívida, o cara te deve R$500, R$1.000, você não precisa. Não estou falando aí para você não, mas isso é bíblico. Deixar a pessoa se aproveitar de você. Sim, que é uma outra coisa. Que é uma outra coisa. Mas você viu lá, cara, seu primo te pediu R$500 para emprestar a moto dele, que ele trabalha fazendo entrega. O tanto que está difícil com chuva, cai muito o rendimento. Você olha assim, você fala, cara, não vai fazer diferença na minha vida. Eu respeito, gente, 1 centavo. Uma vez eu estava nos Estados Unidos, o cara pegou um refrigerante, porque aqui no Brasil a cultura é assim, né? R$4,99. Você dá R$5, ninguém devolve nada. E fica quieto. Né? Fica quieto. Triste. Então, eu acho isso um engano bobo, né? Nos Estados Unidos, não. Se for $4,99, ele te devolve 1 centavo. E eu estava com uma pessoa, ele comprou um lanche, ele estava junto comigo, e a mulher deu o troco, 3 centavos, ele pegou e jogou no lixo. E eu falei assim, por que você jogou fora? Ele falou, não, porque é 3 centavos. Moedas de centavo só faz volume, não dá nada. Não junta 3 centavos, vou juntar centavos, fazer o quê com eles? Até dar $1. E eu fui lá e peguei o dinheiro no lixo, em respeito ao dinheiro. Em respeito ao valor, né? Porque se você for a um supermercado e fazer uma compra e faltar de R$1.000 e faltar 3 centavos, você vai ter que devolver um item. É isso aí. Né? Então, eu respeito cada centavo, eu respeito o dinheiro. Mas então, se você vê que você não precisa, cara, olha que noite linda, que semana linda, para você ligar para essa pessoa. Maravilhoso. Primo, sabe aqueles R$500 lá? Ele já vai até te adiantar. Não, fica tranquilo, cara. Eu vou receber, eu vou te pagar. Não. Calma. Cara, eu tô te perdoando essa dívida. Tô te dando de presente. Você esquece, você não precisa me pagar. O dia que você tiver, você faz por outra pessoa. Passa isso pra frente. Mas isso aí acabou. Cara, eu vou te falar. Se ele não chorar, você me liga que eu vou te dar R$500. Precioso. Né? Porque é uma noite para isso. Uma noite para perdoar a mãe, perdoar o pai, pedir perdão também. Eu lembro do meu pai, quando meu pai era vivo. Meu pai foi o homem mais homem que eu já conheci nessa terra, sabe? Meu pai era de baixa estatura, tinha o apelido de Toninho do Ouro, ele era bem baixinho mesmo. E todos nós, eu e os meus irmãos, ficamos muito grandes, porque a família da minha mãe toda é italiana, e nós puxamos a família da minha mãe. E meu pai, então, era baixinho, andava com a gente, era até esquisito, assim, que a gente era tudo alto, e meu pai baixinho, né? Só que ele era o homem mais corajoso que eu já conheci até hoje na terra, ilícito. E eu me lembro uma vez, um Natal, e meu pai era um homem de negócios. Então, algumas pessoas na cidade que a gente morava, Califórnia, no Paraná, muito pequena, acaba que negócio, cara, a pessoa te faz um negócio agora com você, quem é negociante, ela faz um negócio hoje com você, amanhã ela começa a achar que você passou ela para trás. Ela acha um que foi mais barato, lá não sei aonde, às vezes é até pior, mas fala, me cobrou mais caro. E meu pai era negociante. Meu pai era um homem de negócio, comprava, vendia, tudo. E ele sabia que tinha umas pessoas que falavam dele essas coisas. Não, Toninho é muito esperto, Toninho, toma cuidado com ele, não sei o quê. Mas meu pai era muito honesto, muito.
E eu lembro numa noite de Natal, na casa da minha avó, assim, cara, que tava lá todo mundo, os meus tios, por parte de pai e de mãe, como a cidade era pequena, juntava todo mundo na mesma casa, na casa da avó, da minha mãe, a nona, Dona Amália. E meu pai pediu lá o silêncio e fez um discurso pedindo perdão se ele tivesse lesado alguém, né, da família, ou se algum dia ele fez alguma coisa por alguém, né, que ele amava todo mundo ali, que ele reconhecia. Fez igual o Zaqueu. As pessoas que já tinham ajudado na infância, que ele nunca se esquecia de ninguém, que ele tinha o maior respeito. Eu lembro que ele, como ele não tinha costume de fazer isso, ele não era uma pessoa que fazia isso sempre, eu lembro dele tremendo, falando assim, mas falando firme, emocionado, né? E aquilo eu guardei para sempre, porque eu falei assim, já vi meu pai enfrentar muita coisa, fazer muita coisa de coragem, mas a maior coragem que eu vi do meu pai foi... Meu pai foi um cara assim, para as pessoas entenderem. Meu pai andou armado a vida inteira, com porte de arma lícito, porque fazia parte da profissão que ele exercia, não era das Forças Armadas nada, mas do que ele exercia. Então, na minha casa sempre teve armas lícitas, tal, tudo. E eu já vi meu pai enfrentar pessoas assim, discussões dentro do trabalho dele, que um dia eu conto a história dele toda aqui, mas fazia parte do trabalho dele. Então eu já vi meu pai enfrentar pessoas com arma, com tudo. Mas eu nunca vi uma coragem tão grande, igual numa noite de Natal, meu pai ter juntado todo mundo e pedido perdão por alguma coisa, né? Então eu deixo, antes do intervalo comercial, para você. Talvez até passou o Natal já, né? Talvez isso aqui vai para o YouTube também, além do dia de passar. Então talvez passou o Natal. Mas peça perdão, aproveita esse momento para você ensinar seu filho, a sua família, sobre o verdadeiro significado do Natal. E por último, antes da gente ir para o intervalo comercial, um desabafo que eu quero fazer com os senhores. Se eu estiver errado, você pode me bater. Os lojistas, você vai no shopping, está todo enfeitado. E é até gostoso. Sim, aquele clima. O clima. Natal, tem um shopping aqui em Belo Horizonte, botou uma banda. Festa. Cara, que gostoso, aquela bandinha tocando, música de Natal, natalina. Sorrindo. Hoje a noite é bela, vamos Não, já, as músicas é muito legal. Cara, que gostoso, que clima gostoso. Ok, lojas todas enfeitadas, tudo Natal, Natal, Feliz Natal, espírito de Natal está no ar. Aí tem uns alto-falantes no shopping, o espírito de Natal está aqui. Um mindset ali, isso. Né? Sua mente já foi ali, já está nos produtos. É tempo, como é que eles falam? É tempo de reflexão, é tempo de não sei o que e tal. Aí eu falo, tipo, tempo de esperança e tal. Aí eu falo assim, ok, estamos em uma festa. Momento de festa, que você vai nos shoppings hoje, é momento de festa, nas lojas também. Tá todo mundo em festa, período, usando gorrinho do Papai Noel e tal. De que é essa festa? Vou perguntar pro senhor, pastor, de que é essa festa que eles estão fazendo? É o quê? É um aniversário. É um culto, um aniversário. Botar assim, um aniversário de Jesus. Exatamente. Estão celebrando, você perguntar para um leigo, que não é de igreja, que não conhece nada, o que é o Natal? É aniversário de Jesus, o menino Jesus. É aniversário dele. Ok. É o aniversário dele? É. Cadê o nome dele aqui dentro da loja? Não tem nada, né? Não tem nada. Vocês vão aproveitar uma festa maravilhosa. Nós não estamos entrando na discussão aqui, Jesus nasceu 25 de dezembro ou não é isso. Mas estamos aproveitando esse tempo, essa cultura linda que nós temos, que as pessoas ficam generosas, as pessoas doam mais, elas dão mais dinheiro na rua para os outros. Várias ações sociais são feitas. É mais fácil você pedir uma doação no Natal, por exemplo. Agora mesmo, liguei para um amigo, falei, cara, preciso comprar 12 cestas. Ele, para que é? Eu falei, para isso. Ele falou, não vou te cobrar. E no ano inteiro ele me cobra. Ele não quis cobrar porque era Natal, porque ele deve ter vendido muito lá, não sei o quê, mas não quis cobrar. Então, lojistas, quando for o Natal do ano que vem, enfeita tudo, usa o Natal para você vender mais, que eu sei que vende muito mais. Mas bota Mas fale de Jesus. Bota um presepinho lá, escrito assim, parabéns, Jesus. Fale do verdadeiro convidado, né? Exatamente. Aquele que precisa ser honrado, né? Fala assim, obrigado, Jesus. Isso aí. Podemos usar o seu aniversário para aumentar os nossos recursos, dos nossos funcionários. Tem hora que eu fico revoltado. Com isso, sabe?
deles não falarem, deles não honrarem o mestre, cara. É Jesus. A palavra do inglês, ela vem também de uma origem cristã. E a gente do Ocidente aqui já fala, especialmente da América do Sul, fala muito pouco sobre o nascimento de Jesus, né? A gente precisa resgatar para ontem. Exatamente. Para ontem. Nós vamos encerrar agora, porque nós vamos para um pequeno intervalo comercial. Eu não vou ser político, não tenho intenção de ser político. Mas se um dia eu fosse, eu ia criar uma lei. A loja só pode enfeitar de Natal se colocar lá, obrigado Jesus. Significado, né? Ou parabéns Jesus. Legal. Teria que ter essa lei. Estamos de volta com o nosso podcast Pode Crer, aqui na Rede Super de televisão. Eu sou o Fábio Lacerda e eu tenho um prazer enorme de estar com vocês. Eu amo tanto quando vejo os comentários lá no YouTube e quando as pessoas me contam na rua que assistem o podcast. Inclusive, eu queria pedir para a Mandinha colocar o meu Instagram aí no ar, @FábioLacerdaPR, que se você me assiste de qualquer lugar do Brasil, do mundo, eu quero receber sua mensagem, eu respondo todo mundo, eu gosto de responder, eu gosto de interagir. Manda dicas aqui para mim, você que assiste os episódios, já está na tela aí, se tiver, coloca Fábio Lacerda PR. Me segue lá, me manda uma mensagem, tira uma foto do programa. Quer ver uma coisa que eu amo, gente? Pessoas, pastor Tiago, que estão em hotéis, espalhado pelo Brasil e assistindo Rede Super. Legal. E aí me manda uma mensagem, me conhece, né? E aí me manda uma mensagem no meu WhatsApp. Então, para os que não me conhecem, assim, não tem meu telefone, fica o meu Instagram para você me mandar uma foto do dia que você me assistir, que eu fico muito, 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 muito feliz. E outro dia eu estava na minha cidade, que eu fui passear, lá em Califórnia, que é a Califórnia, o meu Instagram tá ali. Deixa um pouquinho, Amanda, senão o pessoal não anota. Aí, gente, ó, me segue, me manda mensagem, me manda uma foto um dia que você assistir. Você que está no hotel, manda uma foto, eu vou te repostar. Eu estava lá em Califórnia, no Paraná, em Apucarana, na verdade, que é do lado de Califórnia. E liguei a televisão e eu, sempre que chego na cidade, ligo a televisão e procuro Rede Super. Nós vamos falar, gente, calma, que nós vamos falar do filho dele antes do casamento aqui, tá? Isso. Calma, que isso é um problema. Calma. Não sai daí não, senão você vai sair com a informação errada. E eu tava lá, cara, no quarto do hotel, em Apucarana, e zapiei procurando Rede Super para ver se pegava naquela cidade e pegava Rede Super. Aí já pegou a Rede Super, pastor Ângelo Valadão, eu assistindo, legal, deitado na cama. De repente, cara, termina o programa da pastora Valadão e entra eu, falando sobre os 20 anos da Rede Super, Sim. da conversão. Cara, pode parecer para quem está assistindo assim, ou para quem, simples. sei lá, assim, que bobagem. Eu comecei a chorar, cara. Que eu falei, cara, eu tô aqui na minha cidade, aqui no Paraná, assistindo a Rede Super, que eu gravo lá em Belo Horizonte, que eu converti junto com a Rede Super, que a Rede Super tem 20 anos, eu tenho 20 anos de convertido, né? E tô assistindo aqui deitado na cama do hotel, cara. Agora, imagine quantas pessoas pelo Brasil... A gente não faz ideia. ...também estão assistindo a palavra de Deus, né? É tão emocionante, por isso que eu louvo a vida do pastor Márcio, que manteve isso aqui aberto, mesmo com pessoas, às vezes, dando conselhos para ele fechar Sim. a Rede Super. E ele persistiu, né? E ele persistiu e sempre... né, a cabeça dele foi, enquanto uma pessoa for atingida, vale a pena manter. Esses dias a gente mora pertinho lá, eu tava chegando ali no McDonald's, na hora que eu tô entrando devia ter umas 3 meninas de uns 12 anos, 11 anos, 10 anos, assim, bem pré-adolescente. Na hora que eu entrei no McDonald's, elas... o pastor Tiago Diniz, tipo assim... Olha isso, é da televisão, a gente tá aí pregando. Fantástico, cara. Chega muito longe na internet, o canal Rede Super é muito legal, o reconhecimento é muito... Não fazemos por isso, mas... Lógico, é um retorno muito saudável. É a gente saber, né? Estive no Paraguai com a minha esposa, quando a gente foi para... que eu dormi nessa cidade de Apucarana, na minha cidade, lá também. Nós fomos no Paraguai, lá no Shopping Mona Lisa. Aí uma funcionária do Shopping Mona Lisa veio falar que assistia... Olha só. Assistia o programa, que assistia o Chá das Quatro com ela, com a Helena Tanuri. E a mulher falando em castelhano. Pô, cara, isso é... Não, e os presentes, cara. Eu chego na igreja, eu ganho doce, pé de moleque, canudinho das senhorinhas. Ai, pastor, eu te ouço todo domingo 1 hora, eu trouxe um presente. É precioso demais. Uai, gente... O que tá acontecendo então? Não tá ganhando errado. O pé de moleque, pastor? Tem um errado aí.
tá acontecendo, gente? Vocês gostam mais dele do que de mim? Gente, olha só. Que precioso isso. É muito bom, eu amo todos Muito vocês. bom, muito Quero bom. presente, quero nada, quero as ovelhas lá mudando de vida, se derramando. Mas outro dia, falar em presente, então, já que você falou, eu vou falar também que eu ganhei. Aham. Eu batizei a dona Lenir, de 80 anos. Eu vi a postagem lá, sensacional. Que foi uma coisa linda, né? E ela veio, cara, em gratidão, no próximo culto após ao batismo, ela foi lá levar um presente pra mim, assim, gel pra barba, Não tem pra preço, cabelo. não. Isso é uma senhorinha de precioso. 80 anos, é constrangedor, cara. A É. gente vê assim, quando eu leio lá que o amor de Deus constrange, são essas coisas. A gente não merece isso. Eu já tô quase montando uma fábrica de pano de prato, De tanto que você de ganha. tanto que eu já ganhei. Vai precisar, calma lá. Eu vou casar agora. É, já vai tem precisar. de todos os animais que você possa Aí. imaginar, já Aí. eles desenhados, já tem a minha mãe que fica doida. Tiago, essas velhinhas gostam de te dar pano de prata, elas estão querendo que você Eu também amo Elas as estão vovós. querendo que você case, hein? Amo as vovós. Inclusive, já que nós estamos falando aqui, fugindo do assunto, Amanda, desculpa. Mas eu recebo muita mensagem de mocinha, novinha, 13, 12 anos, Sim. falando assim comigo. Olá, tudo bem? Meu nome é Renata. Estou te mandando esta mensagem a pedido da minha avó, de 81 anos, que te assiste e falou para você mandar um abraço para ela. Porque elas não têm Instagram, né? E quando a gente fala do Instagram da igreja, ela já chega pra neta aqui, entra aí e manda mensagem para ele. Às vezes manda foto da vovó assistindo televisão. Cara, eu acho sensacional. Eu acho que é porque agora eu entendi, pastor, porque eu também estou servindo no culto da melhor idade. Sim. Então, eu tenho uma vantagem aí. Você tem uma né, vantagem, essa em tá com relação aos vantagem. preços. Elas dão mais presentinhos. Não, esse dia eu cheguei na igreja, uma senhora me deu uma televisão desse tamanho aqui, ó. Ah, não, aí, gente, aí é... Sério. Eu não cara? tinha como levar a televisão sozinho só. embora. É porque você vai casar e tem uma bênção sobre o casamento. Pastor, que precioso isso, que precioso isso. Eu fiquei assim, não por isso, eu fiz aniversário. Você tem o nome dela? Tenho Vou uma orar por ela. cartinha. Eu vou mandar a cartinha Começar a pro orar por senhor. ela. Tá. Tá ali no meu curso também. Brincadeira, gente. Brincadeira, Paty. fiz- Vamos continuar. Isso por último, eu fiz aniversário agora dia 4 de dezembro e toda a melhor idade, eu aproveito aqui para quem está assistindo e já tem acima de 50 anos e deseja participar. Por que a melhor idade começa com 50? Porque é uma idade boa. Por isso se chama, não é terceira idade, é melhor idade. E a gente tem diácono lá de 90 anos que está servindo até hoje, pastor. Exatamente. E assim, vários senhorzinhos, senhorinhas, eles me deram vários presentes. Pastor, eu fui abrindo, além dos chocolates, eles me tratam igual neto. Esses dias um falou assim, ó, eu quero te dar um sapato. Olha isso. E aí falou assim, só que eu não sei qual sapato que você gosta, eu vou te dar o dinheiro pra você comprar o sapato. Eu comprei Olha o sapato, parecia com um sapato novo lá, ele ficou todo feliz. Então, bênção, assim, cara. receber esse tipo de calor, de carinho na igreja é muito bom. Mas vamos falar do filho, que é a história... Vamos falar do filho? É maravilhosa. Eu vou encerrar antes de falar do filho, tá muito gostoso falar de ovelhas. Não é bom, né? Falar de ovelhas. Quando essa dona Lenir, uma queridíssima, batizou, e o filho dela honra ela, que o filho dela só anda com ela porque ela já é de idade, né? 80 anos. Tinha uma senhora lá na igreja e eu sentei do lado dela um pouquinho antes de começar o culto do batismo, aquele dia, você pregou. E comecei a conversar com ela. Eu amo conversar com as pessoas na igreja. E ela tinha 83 anos. Sim. Mas animada. Eu sentei do lado dela um pouquinho e falei, e a senhora, vai batizar também? Não, já sou batizada, meu filho, já sou batizada. Tenho 83 anos. Eu falei, é mesmo, que bênção, e a senhora veio hoje, porque a minha neta vai batizar. Eu falei, mas que coisa boa. Ela falou assim, ó, já levantei hoje 5 horas da manhã, fiz 30 roscas, Meu Deus. já saí, já vendi, voltei para casa, fiz almoço pro meu marido, peguei o ônibus e vim para a igreja. Mulher de Provérbios 31. 83 anos. É a mulher sábia. Aí, com todo respeito, pessoa que vem pedir dinheiro para os outros, às vezes, no sinal, que eu sei que às vezes precisa, não estou falando que não precisa, mas tem que começar a repensar a vida. Sim. Uma senhora de 83 anos, levantar 5 da manhã, fazer rosca, 30 roscas, assar, sair, vender, voltar, fazer o almoço e ir para a igreja para assistir a neta batizar, pegar um ônibus. Precioso isso, né? Misericórdia. Tem uma irmã, né? A gente obviamente não quer expor, né? Mas me pedia, não, pastor, me arruma um emprego, me arruma um emprego, me arruma um emprego. Pastor, eu já arrumei 3 empregos para ela e nenhum servia.
Aí eu fico pensando se o problema tá só na oportunidade ou se às vezes tá na pessoa. Tipo assim, é aquela história, né? Cavalo dado não se olha os dentes. Obviamente que a gente também não quer o mal da pessoa. Claro. Mas às vezes ela despreza uma oportunidade, que essa oportunidade abriria uma outra porta para uma outra oportunidade. Exatamente. Né? Já que nós estamos falando de Natal também, já vou adiantar, gente, que o filho dele, que antes dele casar, é o livro que ele vai lançar. Ah, que bênção, pastor. Dia 27 de dezembro. De dezembro. Terça-feira que vem. Terça-feira que vem, no Culto Fé. Isso aí. E eu estarei lá. Especialmente, por favor. Porque não falei com o pastor Flavinho ainda, mas vou ligar para ele, já vou ligar chorando pro pastor Flavinho. O pastor Tiago vai lançar o livro. Eu quero falar do livro, deixa eu falar, pastor Flavinho. Olha, o livro tá aqui. Lindo. Teologia do Evangelismo. A capa ficou bem legal, né? Desconstruindo para construir. Tiago Diniz. Meus irmãos, eu desconheço, sem menosprezar os meus amigos, porque eu não me considero intelectual, muito pelo contrário, eu sou uma pessoa desprovida de inteligência. Eu tenho que me esforçar mais que os outros. Sempre tive. Não sei se eu tenho TDAH, déficit de atenção, o que é. Eu sei que os outros leem, entendem, eu leio e não entendo. Eu tenho que ficar lendo muito. Eu também. O Tiago, não. Ele está falando também, mas não. Não, eu também ele é muito tenho dificuldade, mas assim, Deus é fiel. Deus é fiel. Então, sem desprezar os meus outros colegas, que eu consulto sempre, que eu não tenho problema com isso, eu pergunto para todo mundo mesmo. Pastor Antônio Júnior, que é muito conhecido, eu copiei todas as pregações dele durante anos, falei com ele, ligava para ele, falava, estou copiando, vou fazer sua pregação, porque eu não tinha como fazer. O pastor Tiago é uma das pessoas que eu conheço que mais consegue desmistificar a teologia. Uau, aquela que você não entende. Ele te explica, pastor. você entende. Então, o livro dele vai fazer toda a diferença na vida de quem quer conhecer mais a palavra de Deus. O próprio título que ele colocou, olha, Desconstruindo, é desconstruindo mesmo? Isso, você vê lá, tem uma igreja, ela tá um pouquinho rachada atrás, porque essa é a ideia. Eu não estou conseguindo enxergar direito, porque eu estou sem óculos. Desconstruindo para construir. Que eu uso óculos. Só que eu preciso de um óculos para achar o óculos que eu vou usando. Desconstruindo para construir. Ele tem autoridade no assunto, eu sou testemunha porque ele me ajuda. Ele me ajuda muito. E a gente ia para uma célula junto, da Cris e do Vitor, nossos amigos tão queridos, e depois ele parou de ir. Foi uma pena, porque a gente gastava mais de uma hora para chegar por causa do trânsito. Batendo papo, né? Ele ia me ensinando, cara, e eu ia perguntando. Cara, aquilo era demais para mim, era muito gostoso, viu? Precioso aquele tempo que você foi comigo para a célula. Pena que você parou, você podia voltar. Mas olha só, o livro dele vai ser lançado lá na igreja. O prefácio é de quem? Quem está prefaciando é o pastor Mateus, um amigão. O Mateus lá da... O pastor Mateus da Mangabeiras. Do Mangabeiras, pô, entrevistamos ele aqui, pô, que é isso, ali é alto nível também. Conhece muito, a gente estudou junto, nós formamos junto, e é um homem que eu me inspiro muito também, o pastor Mateus. Então ele vai prefaciar o livro. O prefácio dele, eu falei assim, pastor, se a pessoa ler só o prefácio já tá bom, ficou maravilhoso. Olha o prefácio dele. Então assim, gente, dia 27, Culto Fé, vai na Lagoinha, esteja lá, você que gosta do pastor Tiago. Não sei se você gosta de mim, mas se você gostar de mim, eu vou estar lá também. Vou estar lá também. Você vai lá me dar um abraço. Se não gosta, também vá mesmo. E se não gosta, assim... vai você me falar que não gosta e por que é, porque eu quero mudar. Isso aí. Vai lá, vai ser o lançamento do livro, vai ser fantástico, porque é um livro que vai te ajudar. Amém. Vai te ajudar a conhecer mais sobre a palavra de Deus. Isso que é o filho que eu estava falando, que o livro é um filho, porque ele precisa ser gerado. É um filho mesmo. Ele precisa ser gerado em oração, ele precisa ser gerado... depois tecnicamente, planejamento financeiro, livro não cai do céu, tem que pagar a gráfica, tem que pagar os lugares, não é fácil, não tem patrocínio, não é assim que funciona, né? Todos nós da igreja lançamos livro, a igreja não tem como pagar o livro de todo mundo, né? Então a gente tem que se virar. E ele é um menino que eu vou te falar, eu admiro porque ele foi para cima e Deus abriu as portas para ele. Amém. E o livro dele vai estar lá dia 27. E você vai poder levar para casa e estudar. Livro de fácil leitura e fácil aprendizado, viu? Esse é o filho que o pastor Tiago Diniz vai entregar lá. Um ano e depois sendo gerado. Casar 1 ano sendo gerado, olha aí, cara, que coisa linda.
Fala um pouquinho pra gente, assim, Pode começar brevemente. pela capa? Pode começar pela capa, mas eu queria que você falasse assim, resumido e também naquela linguagem Ótimo. do povo. Bom, primeiro que a capa ali é um busto, essa imagem que vocês estão vendo é Michelangelo quando ele dedicou a Davi. Então é Davi, ali aquele busto, quando ele desafiou o gigante Golias e venceu. Então Michelangelo fez uma imagem, porque para mim escrever um livro, para eu poder estar escrevendo um livro, é realmente vencer um gigante. O olho ali tampado revela a ideia de conhecimento limitado, que é o que eu tenho. Então, eu quero construir, mas eu sei que o meu conhecimento também é limitado. Sim. E atrás, a igreja um pouco rachada, porque a teologia, a proposta é reconstruir o que as correntes heréticas ao longo da história vão tentando destruir. Então, a teologia, ela é uma tentativa da gente reparar os danos, da gente aproximar da revelação máxima de Deus por meio das Escrituras, por conta das muitas interpretações. Então é isso. O livro todo foi baseado em cima de uma dúvida que eu tinha desde sempre. Eu comecei a substituir alguns professores na matéria de evangelismo, e aí um dia me perguntei, mas por que evangelho? Por que evangelismo? De onde vem essa palavra? Por que fala evangelismo e não uma outra palavra? E aí eu fui buscar a etimologia, o significado da palavra. Quando eu comecei a pesquisar, eu comecei a escrever, nasceu uma apostila, e quando eu vi a apostila já estava grande, e aí eu fui entendendo o que estava por trás desse nome, foi quando eu tive o desejo de escrever o livro. Teologia do Evangelismo. Do Evangelismo. Então, por que é desconstruindo para construir? Porque a gente tem algumas místicas por trás do evangelismo, que é só quando você diz assim, Jesus te ama. É uma mensagem certa? É bíblica? É, mas não é completa. Porque o mesmo texto lá de João 3,16, que é muito conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, esse é o 16. Mas quando a gente pergunta o 17 e o 18, as pessoas nem sempre sabem de cor. Porque todo aquele que não crê no filho, o texto diz, já está condenado. Então olha que diferente, pastor, eu te dando uma informação, foi pastor Fábio, o senhor é amado por Deus, você vai pensar, sim, uau, isso é muito bom, perfeito, Deus te ama, pastor Fábio, e porque ele te ama, ele quer te levar para o céu. Aí isso é ou não é uma boa notícia? Excelente. Excelente notícia. Até um ateu gostaria muito de ouvir bom, isso. Mas e se eu te falar assim, pastor Fábio, o senhor já está condenado eternamente no inferno. O senhor não vai ser lançado no inferno. A Bíblia diz que o senhor já está. E a única maneira de você sair de lá é por meio das boas novas de Jesus. O Evangelho. A mensagem é a mesma, mas não ficou o senso de urgência e a autenticidade da mensagem não muda na hora. Totalmente. Então, o que eu tento fazer no livro? Eu não quero trazer uma nova doutrina, eu não quero ensinar nada a ninguém, pelo contrário, eu quero que a gente pense a mensagem completa. Eu posso dizer que as pessoas são amadas por Deus, mas eu tenho que dizer também que aqueles a quem o Senhor entregou o seu filho e eles rejeitaram o filho, eles serão lançados eternamente no inferno. Fantástico. E qual que é a etimologia da palavra evangelismo? Quer dizer boas novas. Boas novas. Vem do evangelho mesmo, então. Só que naquele tempo, quando um imperador ganhava uma conquista, ele dominava, ganhava uma conquista, é ótimo. Quando ele tinha uma conquista, ele dominava um território e chegava com o seu arsenal, a sua força bélica, eles tocavam uma trombeta e anunciava o evangelho segundo o imperador César, por exemplo. Aquela ação, aquele momento é chamado de evangelho, evangelho segundo César, porque é uma notícia boa de conquista. Aí vem Jesus, pega o contexto cultural, porque evangelho só aparece no Novo Testamento, mas obviamente que a mensagem enquanto essência está desde Gênesis.
e ele será ferido no seu, né? Ele será ferido, a mulher será ferida em seu calcanhar, mas ele esmagará a cabeça da serpente. O evangelho ali, eu falo isso no livro, chama Proto-Evangelho. O início do evangelho não começa no Novo Testamento, começa em Gênesis. Não, nem conta tudo. Nem não dá para contar tudo. Porque senão... Eu tenho que guardar um pouquinho em segredo. Mas aí, essa palavra de anunciar uma vitória, Jesus pega o contexto cultural da época dos romanos, que eles chamavam de evangelho, que é segundo César. Aí Jesus diz assim, eu é que tenho o único evangelho de uma única vitória. Eu vim para salvar aqueles que padeceram. Eu sou a boa notícia. Glória Isso é maravilhoso, não é, pastor? Então eu falo sobre o que são os evangelhos sinóticos, essa palavra estranha. Eu falo o que são os evangelhos apócrifos que a Igreja Católica Apostólica Romana tem. Eu falo da grande comissão. Eu falo também o que não é o evangelho. Sim. Né? Que é toda aquela desconstrução. Olha, cara, é fantástico. Pastor, esse livro, assim... É um filho mesmo. É um filho mesmo e vai ensinar muito. Mas sabe o que é assim, meu medo? Qual? Meu medo. Não temas. Não, cara, eu tenho medos. O pastor Márcio está assistindo. Ou o pastor André, ou o pastor Flavinho. Sabe por quê, cara? Se eles começarem a assistir demais esse tipo de entrevista, assim, com pessoas iguais a você, o Matheus... Eles vão acabar me tirando do culto de quarta-feira. Que isso, pastor? Eles vão acabar me tirando do culto de quarta-feira, cara. Eles falam, desce o Fábio de lá, não, subir outro pelo pra lá. contrário. Porque, cara, vocês são demais, cara. Vocês sabem muito, vocês conhecem muito. De coração, pastor, sem falsa modéstia. Você lembra aquele dia, a última quarta-feira que nós fomos, eu te falei da sua comunicação. O seu poder de comunicação é invejável. Muita gente não tem isso. É a graça que Deus te deu. O corpo de Cristo é isso. Cada um atua dentro de uma área específica. Você tem habilidades que eu não tenho e que o pastor Matheus não tenha. Eu tenho facilidade em áreas que você não tem e o contrário. Então isso que é a beleza do corpo. Né? Se não fosse aqui, eu não entendo nada de câmera, eu não entendo nada de produção igual a Amandinha. Pastor, eu conheci a Amandinha solteira. Ela era ainda universitária, ela está ouvindo ali, universitária. Ela estava fazendo, ela já era... A Amandinha sempre foi a minha patroa. Ela sempre mandou em mim, desde que a gente se conhece, porque a gente trabalhou junto num projeto do Livres para Adorar. A Amandinha, ela é extremamente inteligente, ela está ali produzindo o programa, não é à toa. Então, assim, é uma graça que Deus deu para ela, né? Agora eu já espero que o pastor Márcio esteja assistindo e o pastor André, o Flavinho, todo mundo. Pois é. Viu, para me validar. A Amandinha é uma pessoa maravilhosa, quero honrar a sua vida. De todos, na verdade, porque, cara, eu nunca vi um lugar... Uma equipe de trabalhar tanta gente boa. Não. Pessoas boas. Eu tenho tanto prazer em vir para a Rede Super. Só tá melhorando, né? Eu cheguei aqui e já tá. O clima diferente, o cenário diferente, a qualidade do programa só tá aumentando. Muito legal. A Mandinha tá mandando ali, tem 3 minutos, nós vamos estourar o tempo. Ela mandou aqui a lista para falar para você, ó, nós não falamos nada da lista. Acho que a gente falou de outras coisas. Mas olha só, a Mandinha trabalha aqui, gente, tá? O marido dela é baterista, nós já entrevistamos ele aqui, dos melhores, mas assim, alto nível mesmo, Nívia Soares, Ana Paula Valadão, todo mundo, um cara genial. A Mandinha tá grávida agora. E eu honro a vida dela, cara, primeiro... de todo mundo da Rede Super. Porque esses câmeras aqui, os meninos aqui, é sempre com tanta boa vontade, cara. É sempre um amor para trabalhar, para servir a gente, que até constrange. E a Amandinha, eu estou aqui hoje, né? Talvez as pessoas me assistem e pensam assim, pô, o Fábio tá lá na igreja, ele é irmão do César Menotti Fabiano, parece com o César Menotti, eles colocaram ele lá, porque... Como se uma coisa tivesse a ver com a outra, né? Ó, tô na Lagoinha tem 20 anos, cheguei na Lagoinha a pé, meus irmãos nem cantavam, né? Meus irmãos nem eram dupla, eu vim a pé para a Lagoinha, cheguei 3 vezes por dia na Lagoinha, ir e voltar para assistir culto, com meu sapato furado, sem dinheiro para pegar ônibus. Quantas vezes eu saí ali
o Coxinho, Samuel Coxinho, tinha um quiosque ali com um macarrão, Eu lembro. rapaz. Eu acho que eu engordei até depois, porque... Eu vi ele, o Samuel, ontem tava no culto. Eu nunca tinha dinheiro para comer aquele macarrão e eu tinha tanta vontade, E era cara. na chapa, tinha na de tudo, chapa, né? tal. E quando Deus me abençoou, que eu comecei a arrumar uns trabalhos, ganhar um dinheirinho, eu comia era 2 pratos de macarrão lá daquele quiosque lá para descontar, assim, sabe? E então, às vezes as pessoas pensam, né? Pastor Márcio faz tudo por mim, é um pai, uma pessoa maravilhosa. Agora o pastor André assumindo Lagoinha Global. Tava tão lindo no culto lá, cara. Vocês estavam lá filmando, gente? Tava? Você filmou eu dormindo? Porque eu tava com o Thiago Brunet aqui em Belo Horizonte, 10 horas da noite, um dia antes, no sábado. E ele fez eu ir pra casa dele para dormir lá com ele, que a esposa dele não tava, ele queria que eu fosse pra gente conversar, bater papo. Eu falei, cara, eu vou, mas eu preciso estar no culto, de qualquer jeito. Então eu saí com ele daqui tarde, cheguei em São Paulo com o Thiago, ele pregou aqui numa conferência aí, que teve. Chegamos tarde em São Paulo, conversamos até 3h30 da manhã. 5h30 da manhã eu saí da casa dele, fui para o aeroporto e fui direto pro culto. Cheguei no culto ali, era 9h20, o culto ia começar às 10. E... pô, o corpo não aguenta, né, cara? Porque eu falei com ele, cara, eu só vou se eu puder voltar. E eu sei que eles filmaram eu dormindo. Minha esposa falou comigo, chegou quase no finalzinho, ela falou assim, minha esposa falou assim, levanta e anda. E sai, pede licença, você vai sair daqui. Eu falei, não vou, eu quero assistir. Ela falou assim, você tá caindo. Você tá dormindo, você não tá aguentando de sono. Mas daí eu levantei, dei uma voltinha, passou, daí eu saí. Fiquei lá cumprimentando todo mundo, tietando todo mundo, Flavinho, Pastor Márcio, que eu amo, Mariana tava aí, Felipe. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Mas falando da Amandinha, para encerrar, Amandinha, você vai estourar esse tempo aqui para você. Então, ao longo dos 20 anos, conheci todo mundo. Na Lagoinha, obviamente. Servi na Lagoinha desde que eu entrei. Eu e minha esposa. Servimos em tudo. O que você pensar de ministério ali, nós passamos. Né? E a Amandinha me convidou, através de um vídeo que ela me viu com o meu médico, falando sobre depressão, para falar sobre depressão aqui. E eu fazia perguntas e respostas no meu Instagram. Ela falou, por que você não faz aqui? Era pandemia, só podia gravar, né? Não podia... Aí começamos a gravar. Ela me chamou. Foi ela. Não foi o pastor Márcio, lógico que é o aval dele, lógico. Imagina se merecer o meu pastor, que eu amo tanto, o pastor André, todo mundo. Mas ela falou, ela deu a ideia, falou assim, olha, pastor, o senhor faz aquele negócio no Instagram, por que o senhor não faz aqui? Eu falei, mas como? Não faz, a gente grava, você traz as perguntas e as respostas, a gente grava, aí nós começamos a fazer. Que legal. Aí eu falei, depois passou um tempo, eu falei, Amandinha, por que a gente não faz um podcast? A gente entrevista as pessoas, ela, vamos fazer. E fez, cara, então olha assim... que legal. Eu estou na Rede Super hoje, que é um sonho para mim, porque eu converti com a Rede Super, assisto desde que começou, porque a Amandinha, cara, teve a sensibilidade de me convidar. Então, assim, honro a sua vida, amo a sua vida, a vida do seu marido e desse bebezinho que está vindo. E o tio Fábio já está preparando o presente dele para honrar a sua vida, Eita, tá? glória. Eu não, quando a gente tem filho, a gente quer ser honrado pelos filhos, né? Não a gente mais. Então... eu não vou honrar a sua vida, viu, Amandinha? Vou honrar o seu neném. Eita, tá bom? Porque você é uma pessoa maravilhosa. Maravilhosa. Gente, obrigado por vocês estarem aqui. Obrigado pelo senhor ter vindo, tá? Eu vou falar a verdade aqui. Eu falei assim, gente, passa a tesoura no pastor Tiago aí, que ele já veio 3 vezes. Nós não temos o que falar. Eu tô quase apresentando aqui com o senhor. E aí... a entrevista foi tão boa que foi tempo pra gente ali. Verdade. A gente devia ficar mais, foi maravilhoso. Então, assim, Muito quero que bom. você volte mais aqui. Volte Só sempre, chamar. vamos bater papo, vamos falar de outras coisas. Época de carnaval, vamos falar de carnaval. Tudo. Descer o pau no carnaval. É isso aí, Vão desmistificar desmistificar tudo. os trem tudo aqui, vão colocar os trem no lugar, viu? É isso aí. E agora, com a Lagoinha Global, né? Com o pastor André, nós estamos lá de coração aberto para ajudá-lo, o pastor Flavinho, lavar os pés deles isso mesmo, aí. né? Servir. Em nome de Jesus. Que Isso aí. benção. E deixar o pastor Márcio agora descansar um pouco, curtir a igreja, curtir os Continuidade, as ovelhas. Josué, Continuidade. avancem. Exatamente. Pastor, obrigado. Pastorzão. Dia 27 estamos lá, viu? Se Deus quiser. Lembrando que eu vou estar a partir das 2 horas na Livraria Seara. Opa, boa. Bom, isso aí. Vai ter um momento ali de eu poder entregar o livro em mãos, né? Já é também a estreia da nova livraria também Seara. Livraria Excelente. Seara, a partir de 2 horas, ali na terça-feira, dia 27, vai ser lindo. E 19h30 no Culto, No Culto Fé. Espero por vocês. Estamos esperando vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Muito obrigado mais uma vez. Tamo junto.